Alan Saldívia finalmente, parece que vai acabar a novela. Já está aí rumo ao Rio de Janeiro, de repente, de que momento você está assistindo esse vídeo, ele já até chegou ao Rio para se apresentar ao Vasco da Gama. E o Gigante da Colina também não deve dificultar aí o novo empréstimo de Sforza, que pode estar voltando aí para o futebol argentino. E volante é oferecido ao Vasco da Gama. Essas e outras notícias aqui no canal Papo de Vasco. Já vai deixando aí o seu like, dando aquela força pro seu amigo vascaíno aqui que está começando esse canal, se inscrevendo no canal, deixando o seu like e também deixando o seu comentário. Galera, seguinte, vamos lá começar a falar sobre Vasco. Aqui é um espaço para você compartilhar com a gente, para você deixar a sua opinião. E vamos lá, o Sforza, né? É um jogador, para ser sincero com vocês, eu gosto do Sforza, tá? Eu acho que é um jogador que, com as oportunidades certas, jogando na sua posição, eu acho que é um jogador que poderia performar mais no Vasco, tá? É um jogador talentoso, é um jogador que já demonstrou capacidade um pouco frágil fisicamente, né? A gente às vezes tem momentos e há jogos que a gente precisa daquele volante mais força física, como alguns amigos falam aí, mais saúde, mais... O Sforza não é esse jogador com muita pegada, como é, por exemplo, o Barros. Barros é um jogador com bastante força física, além de também ter bastante qualidade ali no meio-campo do Vasco. Mas está de saída. Sforza, infelizmente, não deve permanecer no Vasco da Gama para essa temporada. Eu gostaria de ter o Sforza aí no banco de reserva para qualificar um pouco mais esse elenco vascaíno. Outra notícia muito importante no Cruz Maltino é essa questão do Alan Saldívia, que parece que agora foi também, depois de abandonar a concentração, não, né? A pré-temporada do Colo-Colo. Eu acho que a situação lá evoluiu e o jogador, por fim, estar aí muito perto de ser apresentado como mais um reforço do Vasco da Gama para a zaga. É um bom reforço, é um bom nome, eu já falei, a gente vai ficar sendo repetitivo aqui, né? É um jogador que chega, talvez, não sei se vai exatamente disputar a titularidade, sem dúvida nenhuma, qualifica o elenco. Uma eventual necessidade, nós, enfim, teremos um zagueiro. Aquele período onde a gente viu Hugo Moura, o possante Hugo Moura sendo improvisado na zaga, parece que está ficando ou começando a ficar no passado. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma boa notícia. Galera, Andrés Von Berger, atacante. Eu tinha falado volante no começo do vídeo, né? Desculpa aí, galera. Não é volante, é um atacante, jogador 31,88 m e jogou 2025 pelo São Lourenço. Pode ter alguma coisa a ver com o Sforza aí, né? Indo por empréstimo para o São Lourenço. É um jogador sendo aí oferecido ao Vasco, ele também tem para 2024 pelo futebol árabe. É um oferecido ao Vasco, atacante, né? Parece ser um centroavante. Eu não confesso que eu não busquei muito, não pesquisei muito. Eu vou colocar aqui na tela algumas, enquanto você estiver assistindo esse vídeo, algumas imagens do jogador, para você pelo menos ver a cara, a persona do jogador. Mas me parece que isso talvez seja uma preparação aí para a saída do Verratti, que pode estar aí rumo ao futebol paraguaio. Na minha opinião, na verdade, a minha opinião ela é um pouco dúbia, um pouco dividida, né? Porque há um lado que, beleza, tudo bem, o Verratti sair também é uma situação aceitável, que pode ser, questão de aliviar a folha salarial, um jogador com o salário dele para o banco de reservas, eu acho que é um meio demais. Eu acho que se ele aceitasse ali uma redução salarial, seria mais justificável. E a saída dele, o que está me estranhando muito é sair algumas reportagens dizendo que o Cerro Porteño estaria oferecendo mais do que ele recebe no Vasco. Não sei o que aconteceu lá no Cerro Porteño, se existe aí algum investidor, um jogador de 37 anos, eu acho que o Vasco já está errando em pagar tudo isso para ele, em torno aí de R$1 milhão. A gente sabe que frente ao real, a moeda do Paraguai, se não me engano é Guarani, esse dia eu estava pesquisando, é bem mais fraca em relação ao real. Ou seja, é um desprendimento financeiro bastante alto para o clube paraguaio, mas esse jogador oferecido ao Vasco já esteve na pauta do Vasco há um tempo atrás. Pode ser aí um indício de que o Verratti realmente vai sair ou o Brenner não vai vir, né? Que é outro jogador aí que o Fernando Diniz estava querendo muito para o elenco vascaíno. Seria uma má notícia. A saída do Verratti para a chegada desse jogador, não sei se me agrada muito.
porque esse camarada não deve chegar para ser titular, da mesma forma que o Rojas não chega também para ser titular. E o Brenner chegaria talvez para ser titular. A gente daria um jeito ali no ataque, colocar Ryan para uma ponta, o Andrés Gomes na outra ponta, o Nuno ali junto com o Coutinho no meio de campo, ou revezando com o Coutinho no meio de campo, porque o Brenner já é um atacante, na minha opinião, com mais condições de chegar para ser titular, ou então se for para um bom reserva muito qualificado, e não é aquele jogador igual o Verratti, muito grandalhão só de área, é um jogador de mais movimentação também. E isso seria muito bom, seria muito positivo para o Vasco da Gama. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Falar também um pouquinho, galera, da Copinha, né? Parecia que não ia, Vasco tomou o primeiro gol, falei, eliminado da primeira fase, porque se perde o jogo, ele é eliminado na primeira fase. Com os resultados, as combinações de resultados, no final das contas o Vasco precisava apenas de um empate para se classificar e, se não me engano, terminou o primeiro tempo eliminado. Mas aí chegou o segundo tempo, a segunda etapa, aí parece que mudou completamente a postura do time, algumas modificações, alguns jogadores que entraram. Eu me senti falta do Juninho, se não me engano, agora não sei o que aconteceu, porque eu não acompanho tão de perto o tempo todo, querendo saber o que está acontecendo na Copinha. Eu vejo apenas o jogo para comentar, para observar um outro jogador. Senti falta do Juninho, não vi o Juninho, não sei se suspenso ou se estava machucado. O Zuccarello, gente, eu não gosto, sinceramente não me agrada. O Zuccarello não me agrada. Esse Bruno Lopes até que me agrada. O Minetti é um bom jogador interessante. O nosso goleiro, né, precisa de pegar mais experiência e tudo mais, precisa crescer um pouco mais no sentido de experiência, mas pode dar caldo, pode ser um jogador aí interessante para o Vasco da Gama. Agora, não jogou bem essa primeira fase, né? Parece que, na minha opinião, minha modesta opinião, o único momento que o Vasco jogou bem foi esse segundo tempo desse terceiro jogo. O primeiro jogo ganhou 2-0, mais 2-1, ganhou, mas não convenceu. Segundo jogo, esquece, perder de 3-1, um jogador a mais, esquece, apaga isso, finge que isso não aconteceu. E o primeiro tempo também foi sofrível desde o jogo de hoje, mas depois se recuperou, virou o jogo 3-1 com autoridade, jogando bem, e isso dá aí pra gente um alento, porque sinceramente, galera, ganhar a Copinha, pô, show de bola, bacana, algo para o clube, uma conquista para o clube, mas o mais importante das categorias de base não é só ganhar, é formar jogador. É claro que é bacana você trazer jogador já na base acostumado a ganhar, né? E isso é fundamental, essa mentalidade, que acho que é o que está faltando para o Vasco nos últimos anos. Jogador com mentalidade ganhadora, mentalidade de vencedor, jogador que quer ganhar, jogador que está, inclusive, acostumado a ganhar, jogador que não aceita não ganhar. Porque aquele jogador que vem de alguns clubes onde participar é o espetáculo do negócio, para ele perder, mas pô, deu uma temporada bacana, né, cara? Pô, fizemos não sei quantos gols aí, ficamos 3, 4 jogos invictos, eu consegui ser titular. Não, aí não é pro Vasco. O jogador é estilo Juninho Pernambucano. Eu lembro muito do Juninho Pernambucano falando. Eu tenho divergências com respeito a alguns pensamentos do Juninho Pernambucano, mas como jogador, e a mentalidade dele como jogador, eu sempre gostei muito. Ele dizia que, inclusive, algo que para ele não fazia nem tão bem, porque ele não aproveitava, às vezes, nem a vitória, porque ele ganhava e já queria se preparar para ganhar mais. Ele falou que passou 8 anos na França, mais ou menos, e nunca tinha ido visitar a Torre Eiffel, porque ele estava sempre focado no trabalho, focado em treinamento, focado em se preparar. Para ele perder é um absurdo, não pode perder, deu alguma coisa tá errada, tem que consertar, e é isso que tem que acontecer. Eu acho que o Diniz tem que implementar essa mentalidade na cabeça dos jogadores, que porque esse discurso é legal da Copa do Brasil, chegou na final da Copa do Brasil, ninguém esperava, é verdade, mas você botar essa medalha de cheguei na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil no peito, você não bota, entendeu? O jogador tem que falar, caraca, eu queria ter ganhado esta, né? Eu tenho que ganhar esta, entendeu? É esse pensamento, esse sentimento que tem que acontecer no time do Vasco. E não sei se esses jogadores que estão chegam com esse tipo de sentimento. O Rojas até que chegou dizendo, não, cheguei para ganhar, eu quero vencer, eu quero vestir essa camisa. Legal, bacana, vamos ver se isso se
traduz dentro de campo. Galera, vamos aguardar. Então temos aí Alan Saldívia, o poderoso Alan Saldívia já confirmado. No momento que você está assistindo esse vídeo, pode até ser que ele já tenha chegado ao Rio de Janeiro. Boa notícia. Atacante sendo oferecido ao Vasco da Gama. Jogador de 31 anos. Andrés Vombergar. É isso aí. Jogador argentino. Oferecido ao Vasco. E Sforza pode está se despedindo. O Vasco também vence na Copinha 3-1 e avança para a seguinte fase. Aí, galera, obrigado por chegar até o final. Deixa aquele like maneiro, ajuda aqui o canal, comenta sobre as notícias, os meus comentários, se você concorda ou não comigo. Beleza, não tem problema nenhum você discordar. Se inscreve no canal e também, se quiser, se puder, dar aquela moral para amigo, comprar alguma coisa no Shop do YouTube, Shopee, Mercado Livre, Magazine Luiza, Netshoes. Eu vou colocar aqui no catálogo coisas do Vasco da Gama, camiseta, caneca, alguma coisa sobre do Vasco da Gama dessas lojas. Mas se você não quiser comprar nada referente ao Vasco da Gama, você precisa comprar, sei lá, um aspirador de pó, um jogo de copos, um tapete. Entra no link do amigo aí. Depois de entrar no link, vai lá na lupinha e busca o que você quiser comprar e busca. Vai pagar nada, absolutamente nada por isso. Eu sei que muita gente já é cliente da Shopee, cliente do Mercado Livre, da Magazine Luiza. Vai chegar na sua casa com toda a segurança dessas lojas, essas marcas conhecidas já nacionalmente. E você, de quebra, vai ajudar o amigo aqui, beleza? Aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima.